Olá, esse vídeo tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre a atividade 7 da disciplina Programação Orientada a Objetos, cujo conteúdo abordado é herança. Essa atividade ela é adaptada para os alunos que têm necessidades especiais. Por esse motivo, ela é toda objetiva. A primeira questão apresenta uma imagem com exemplo de um código de uma classe chamada cliente. E o aluno ele deve reconhecer a quantidade de atributos que tem nessa classe. É importante que ele saiba o que é um atributo, para que serve, mas nessa atividade eu estou apenas querendo que ele reconheça quais são esses atributos. Ele também deve reconhecer quantos métodos essa classe possui e assinalar a alternativa referente a esse número. Na questão seguinte, existe novamente o código da classe cliente, mas ainda é acrescentado um código da classe pessoa jurídica. E aqui está em destaque, usando sinalização com cores, o trecho de código que diz que a classe ela extends cliente. Classe cliente é essa aqui que o código está logo acima. O aluno ele deve assinalar a alternativa que representa o que é que quer dizer que a pessoa jurídica, ela extends cliente. Então, esse comando, esse operador extends, ele representa alguma coisa para o conteúdo de herança em orientação a objetos. Então, o aluno ele deve sinalizar aqui, assinalar a alternativa que representa por que a gente utiliza isso. Quando uma classe extends outra classe, Exi tem uma série de consequências para isso. Então, além de ter uma frasezinha que representa quando a gente diz que pessoa jurídica extends cliente, que é o que vocês vão assinalar aqui em cima, tem outras características que é o que a gente usa para representar essa frase, esse comando. Então vocês devem assinalar aqui mais de uma alternativa, vocês estão vendo que quadrinhos você pode assinalar mais de uma alternativa, encontrar as bolinhas, questões que têm bolinhas, elas devem só ter uma resposta. Aqui pode ter mais de uma resposta. Na questão seguinte, novamente a classe cliente, novamente a classe pessoa jurídica, e aqui eu quero saber qual é a consequência de pessoa jurídica extends cliente. Isso daí vai ter um impacto na quantidade de atributos que pessoa jurídica vai possuir. Então, você deve assinalar aqui a quantidade total de atributos de pessoa jurídica. Logo em seguida, existe um código de uma outra classe, que é a classe pessoa física. Pessoa física também extends cliente, a sinalização utilizando cores, para destacar esse trecho de código. E aí, considerando que pessoa física extends cliente, o que é que vai acontecer com a quantidade de métodos que pessoa física tem? Então, essa relação, ela tem um impacto na quantidade de métodos. Qual é a quantidade total que pessoa física vai ter? Finalizando essa atividade de herança, eu coloco aqui um trecho de código que destaca, usando sinalização com cores, o método equals, que ele tem como objetivo comparar, verificar se um objeto é igual a outro. Esse método ele retorna true, ou seja, verdadeiro, se o objeto passado como parâmetro é igual àquele objeto, e falso quando esses objetos são diferentes. E dentro desse trecho de código do método equals, tem uma série de operadores, uma série de chamadas de métodos, que é o que eu quero que o aluno ele reconheça, ele saiba o que é que está sendo feito nesse código. Então, dentro do método equals, tem o uso de uma palavrinha reservada que é o instance of. Eu quero saber o que é que isso representa. O que é que está sendo checado com esse operador?
Então o aluno ele deve assinalar aqui o que é que está sendo feito quando a gente usa esse instance of. Depois, tem um trecho de código na linha 50 que faz isso daqui. Eu quero saber o que é isso, o que é que eu estou fazendo com esse código. Então, o aluno deve assinalar aqui uma alternativa que representa isso. Ainda tem um trecho de código que faz uma chamada de método utilizando uma chamada de método equals, utilizando os parâmetros CPF. Então, eu quero saber o que é que isso está sendo feito, o que é que representa fazer essa checagem. E por fim, eu acrescentei um método main, esse método aqui, main, dentro de uma classe main nova, para instanciar exemplos de código, ou seja, objetos do tipo pessoa física. Então, eu tenho aqui pessoa física 1 com esses parâmetros no construtor, pessoa física 2 com esses parâmetros no construtor também, e eu executo uma chamada de método equals, que é esse método que a gente estudou aqui acima. Então, o que é que acontece se eu mando imprimir na tela essa chamada de método? O que é que vai ser impresso? Eu também instancio outros 2 exemplos de pessoa física, e eu pergunto o que é que vai ser impresso na tela após executar esse código. Então, o aluno ele deve assinalar a alternativa que diz o que é que vai aparecer na tela após executar esses 2 trechos que estão destacados aqui. E é isso. Obrigada pela atenção.